A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para dar início à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Eu sou Arnold Luiz e hoje estamos com a lição de número 9, né? Vamos dar início agora com a lição de número 9, com a lição de jovens. Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E a lição de número 9 diz o seguinte: conselho de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 21 a 25. Essa lição é de domingo, data 27/8/2023. E receber conselhos idôneos é como receber grandes presentes para nossas vidas. Há um dito popular que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso é mentira. Por quê? Porque um bom conselho pode salvar um casamento, um bom conselho pode salvar uma vida, um bom conselho pode fazer muitas coisas. Então, muitas vezes, um conselho idôneo ou um bom conselho é um presente de Deus em nossas vidas. E alguém pode dizer: mas se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas há coisas boas também que é dada para nós. E está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus ama o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a ideia aqui desta lição tem pessoas que Deus move para nossas vidas para que venhamos a ter bons conselhos. Tudo bem que Deus não vai descer e vai falar um bom conselho para nós diretamente. Pode ser que aconteça, sim, pode, através da oração, através do Espírito Santo, né, que pode falar conosco, através da sua palavra. Mas Deus usa pessoas para nos dar bons conselhos e trazer conselhos para nossas vidas da parte do nosso Deus, nosso Pai, e para que venhamos a ter uma excelência de uma vida cristã em todas as áreas da nossa vida. Então, procure ouvir bons conselhos de pessoas que já viveu o que você não viveu. E a questão aqui não é idade, a questão aqui é a questão das experiências, a questão da idoneidade, ou seja, uma pessoa idônea, uma pessoa que viveu coisas que eu e você não viveu. Então, pessoas jovens também que nos passam bons conselhos, bons ensinos. Por quê? Porque elas viveram coisas que não vivemos, elas têm experiências que não temos. Então, elas são dignas de nos dar bom conselho. E Paulo ele foi uma bênção na vida de Timóteo. Por que Paulo foi uma bênção na vida de Timóteo? Todos nós precisamos de um Paulo em nossas vidas. Nós, principalmente nós obreiros da casa do Senhor, nós precisamos de alguém como Paulo. Porque Paulo ele foi um mentor para Timóteo. Paulo fez uma mentoria com Timóteo. Às vezes nós pensamos só em discipular. Precisamos discipular alguém, precisamos ajudar alguém, mas também precisamos mentorear alguém. Além de discipular essa pessoa, alguém, para essa pessoa ganhar outra alma, né? Para essa pessoa ensinar outras pessoas, precisamos também mentorear, fazer com que essa pessoa ela receba a mentoria nossa. Primeiro nós discipulamos, ganhamos aquela pessoa para Jesus e nós colocamos o caráter de Cristo através da palavra de Deus na vida dessa pessoa, e depois nós fazemos uma mentoria na vida dela. O que quer dizer isso? Precisamos acompanhar essas pessoas. Não é que a gente discipulou, né? A gente ganhou aquela pessoa, implantou o caráter de Cristo nela, né? E aí a gente deixa lá, larga à toa. Não, a gente precisa acompanhar, precisamos fazer como Paulo. Paulo fez uma mentoria, e nós na nossa vida acontece assim: nós recebemos mentoria de alguém e também nós fazemos mentoria com alguém. É isso que Paulo faz. Ele ensina Timóteo, né? Não só a pregar, não só a ensinar, mas ele ensina Timóteo com conselhos da palavra de Deus. Mesmo Timóteo sendo obreiro,
Paulo está sempre mentoreando, Paulo está sempre ajudando, ele está sempre acompanhando Timóteo. Então precisamos de um Paulo em nossas vidas, e Timóteo viu isso, Timóteo recebeu essa bênção. Havia esse ciclo: eu sou mentoreado e assim também alguém vai receber uma mentoria minha. E qual é o texto principal? O texto principal é Timóteo, capítulo de número, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo de número 21, que diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. E aqui diz o seguinte, aqui é que Paulo, ele chega a dizer a Timóteo que Timóteo, ele receba, essa palavra diante de algumas testemunhas, e conjurando ele, conjuro-te, ou seja, eu quero que você faça um juramento para mim, eu quero que você jure para mim agora, É como se Paulo pegasse Timóteo e colocasse ele em um júri, Em um júri, todo mundo sabe o que é um júri, Alguém vai ter um julgamento, tem um juiz, Aí tem o júri, Aquele que está ali para tá ali junto, tem as testemunhas, E tem o réu. Então Paulo coloca Timóteo como réu e coloca algumas testemunhas. Olha, eu faço um juramento agora e eu conjuro você diante de algumas testemunhas, diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo e diante dos anjos eleitos. Para quê? Para que você guarde essas coisas que eu acabei de ensinar a você, nada fazendo por parcialidade, ou seja, nada fazendo da sua maneira, ou seja, nada fazendo para que você seja parcial, mas sim para que você entenda isso e veja que a palavra de Deus não é qualquer coisa, mas sim é um ensinamento para que você venha a tratar todos de forma igual, não fazendo acepções de pessoa, não tendo preferência, não ajudando só a um e não ajudando a outro, mas sim que você seja, de certa forma, você seja perfeito no seu julgar. Claro que o julgamento humano não é perfeito, mas se esforce para você não falhar neste quesito, que você seja não imparcial, mas que você seja uma pessoa, de certa forma, uma pessoa justa, uma pessoa com caráter santo, um caráter sadio, que você seja uma pessoa sadia e que você saiba, tratar com todos sem preferência. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo. Então, olha a testemunha: Deus, Jesus Cristo e os anjos eleitos. Então, qual é o resumo da lição? O líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por qualquer fator que leve a favoritismo. Todo líder deve buscar de Deus verdadeiramente um esclarecimento para diversas circunstâncias. Salomão, ele pediu sabedoria, e Salomão recebeu sabedoria administrativa. Ele tinha essa sabedoria para quê? Para direcionar várias situações diante de Deus, diante de diversas circunstâncias da vida. Então Salomão, ele sempre disse o seguinte: Senhor, eu quero sabedoria, me ensina a entrar no meio do seu povo e me ensina a sair do meio do seu povo, me ensina a me comportar, me ensina a andar, me ensina a falar, me ensina a julgar, me ensina a fazer as coisas na sua obra com sabedoria, segundo a sua sabedoria, segundo a sua justiça, Senhor, me ensina desse jeito. Então Paulo, ele fez essa mentoria com Timóteo, e ele fez essas coisas para que Timóteo entendesse. E qual é o primeiro tópico? O primeiro tópico é o seguinte: julgamento dos presbíteros. Subtópico de número 1: sem pré-julgamento ou parcialidade. O que isso quer dizer? Como eu acabei de falar, sem preferência, sem favoritismo, sem uma escolha fora da direção de Deus. Antes de fazer qualquer escolha nas nossas vidas, nós precisamos de 3 fatores. Primeiro, precisamos orar, porque só Deus conhece além da curva. Precisamos, de certa forma, colocar Deus à frente de tudo, Precisamos ter paciência. Às vezes tem muita gente que perde as bênçãos
da parte do Senhor por falta de paciência e precisamos analisar a situação, precisamos ver o que está em jogo, porque tem coisas, tem escolhas que não dá para voltar atrás, tem falas nossas que não dá para voltar atrás. Então precisamos ter esse discernimento, precisamos orar ao Senhor, para escolher, nós como somos líderes, precisamos analisar a situação e precisamos ter paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para não ter pré-julgamento ou parcialidade. Ou seja, Timóteo tinha a missão de observar, como já foi abordado em algumas lições. Timóteo, ele tinha ali, naquele momento, a missão que Paulo deu a ele de observar a conduta dos presbíteros e fazer o devido juízo, para honrar ou para repreender. Paulo dizia a Timóteo que ele era responsável para resolver problemas, fazer uma análise da vida dos obreiros e líderes. Em todas as circunstâncias da vida, nós somos alvos de julgamento. Em todas as circunstâncias da vida, nós somos alvos de julgamento. Exemplo, para uma vaga de emprego, o que nós passamos por um julgamento. Nós somos julgados para ver se nós estamos, de certa forma, naquele momento, para que a gente entenda isso, que a gente, se a gente está preparado ou não para exercer aquela função. Então, em nossas vidas, nós somos julgados para vaga de emprego, nós somos julgados, temos julgamento para ver se passamos no vestibular, nós somos julgados por circunstâncias, na questão como vamos tirar a carteira de motorista, nós somos julgados em todas as áreas da vida. Então, nós precisamos entender, que nós passamos por julgamento, mas esse julgamento é para se chegar até um lugar específico. É isso que a lição está dizendo, para que venhamos a estar julgando, sem favoritismo, ou que venhamos a estar julgando sem a gente ter uma preferência. Então não faça um pré-julgamento. Você que é líder, você que exerce liderança, não faça um pré-julgamento. Se você ouviu alguma coisa, procure saber se é verdade. Se você ouviu falar de alguma coisa, procure saber se verdadeiramente aquela pessoa ela fez isso, Então não faça um pré-julgamento. Não seja persuadido por circunstância que não seja verdadeira. Observe o cidadão. Às vezes a pessoa erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Às vezes alguém fala com o pastor, pastor, corta a cabeça desse cidadão, pastor, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, olha, pastor, fulano é assim, fulano é assado. Primeiro faça o seguinte, observe o cidadão. Primeiro, espere, o cidadão. Às vezes o cidadão cometeu apenas uma falha. Todo mundo todo mundo peca, A Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, que não há nenhum justo na terra sequer. Então todos nós pecamos. É por isso que João diz, olha, se você comete pecado, você precisa pedir perdão ao Senhor. Então nós pecamos. Agora, qual a diferença do crente em Cristo Jesus e os outros que não são crentes? O crente em Cristo Jesus peca ou não peca? Peca, porque a Bíblia diz, se não tem pecado, nós somos o quê? Mais do que mentirosos. Mas nós não vivemos na prática do pecado. Então, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós falhamos, cometemos erros, falhas. Às vezes a gente erra tentando acertar. A gente não erra querendo errar, a gente erra querendo acertar, Por isso que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, Nós precisamos entender isso. Nós falhamos, pecamos, erramos, E não podemos ter esse pré-julgamento. Por quê? Porque precisamos observar a pessoa. Às vezes a pessoa erra, falha, e foi só uma falha, um erro, e também às vezes não foi daquela maneira. É por isso que Paulo diz, olha, precisa olhar a circunstância, precisamos olhar a situação, o que a pessoa está passando, Isso não fala da essência da pessoa, o que a pessoa é de verdade. Às vezes a pessoa está passando por algum problema, alguma luta, alguma dificuldade. Às vezes a pessoa recebe um julgamento. Então vamos observar a vida desse cidadão, vamos ver se é isso mesmo. Então precisamos entender isso, não precisamos ter um pré-julgamento. Deu para entender? Subtópico número 2,
honra devida. O tempo vai passar, né? E a pessoa vai manifestar verdadeiramente o que ela é. Paulo diz que ele vai julgar, mas também, além de julgar, né, também precisamos honrar. Você que é líder, né, precisamos dar devida honra para aqueles que nós lideramos, ou seja, precisamos retribuir especialmente, né, os pastores locais, né, precisamos abençoar, retribuir, honrar, né, com dupla honra. Não se pode atar a boca do boi que debulha. É isso que Paulo fala. Paulo fala de recurso financeiro, Paulo fala de sustento, né? Paulo fala de abençoar. Paulo também está falando de sustento, de abençoar com recurso financeiro, mas também precisamos honrar os irmãos, reconhecer aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nos ajudando na obra, abençoando a obra do Senhor, porque ninguém faz nada sozinho, todo mundo precisa de alguém para ajudar, para cooperar. Paulo precisava de Timóteo, Timóteo também precisava de Paulo. No início falava-se Timóteo e Paulo, né? Agora se fala Paulo e Timóteo. Então todo mundo teve um Paulo e todo mundo teve também um Timóteo na vida, né? Timóteo, né, ajudou, cooperou, né, na vida de Paulo, e Paulo também ajudou na vida de Timóteo. Barnabé também a mesma coisa. Barnabé ajudou Timóteo, Barnabé ajudou Paulo, Paulo ajudou Timóteo. Então todo mundo recebe uma mentoria e todo mundo também faz uma mentoria. Então a vida é esse ciclo e precisamos entender isso, reconhecer, né, ainda mais os presbíteros que trabalham na palavra e na doutrina. Há mercenários também na obra do Senhor. Há também os aproveitadores, né? Alguém que só faz interessado no dinheiro, ou ele faz alguma coisa, né, porque ele vai ser consagrado, né? Então, um exemplo, convidamos alguém para o congresso, para o seminário, né? Alguém de fora, né? Nós custeamos, nós pagamos viagem, nós damos uma oferta, né, abençoada para o irmão, né? Mas por que quando convidamos um obreiro local, né, para pregar em nossas igrejas? Por que quando convidamos, né, nós que somos líderes de jovens, líderes de adolescentes, nós convidamos um jovem adolescente, né, ali da igreja local, do nosso setor, né? E às vezes nós temos dificuldade de abençoar, de honrar o irmão com a oferta abençoada. O irmão pregou no domingo de noite, o que custa dar R$30, R$40, R$50 para o irmão comer uma pizza com a família, comer uma pizza com jovens, né? O que custa isso? Nós precisamos honrar. Paulo fala que deve repreender, mas também que deve se honrar, e é isso que ele fala no subtópico, o 13 e o 4 está tudo conectado. O caráter público, repreenda, né? Repreenda o cidadão, repreenda ele, pegue pesado, né? Discipline o camarada, né? Chame a atenção dele em público, né? Isso que Paulo fala para Timóteo, né? É o que precisa ser repensado no dia de hoje, né? Hoje ninguém pode ser repreendido, né? Ninguém pode ouvir mais nada, porque todo mundo agora, a moda é desviar. O pastor falou assim comigo, né? Eu vou para congregar em outra igreja porque o pastor me tratou daquela forma, né? Precisamos voltar a ter crentes como Paulo, como Timóteo, como Barnabé, como Sila, né? Paulo, ele apertava, né? Ele orientava, puxava a orelha, né? Mas ele ensinava, né? O que mata a crente não é doutrina, não é palavra, não é ensino. O que mata a crente é o pecado que mata o crente, distancia o crente do Senhor, o pecado que afasta o crente da comunhão com os santos, da igreja. Mas o que não mata o crente é a sã doutrina, é a pregação da palavra, é o ensino, né? É o puxão de orelha, né? É o apelo, né? É a orientação do nosso pastor, a orientação do nosso líder maior. Então precisamos ser orientados, precisamos de uma mentoria, de um acompanhamento. É isso que Paulo fazia com Timóteo. Ele repreendia, disciplinava, ele chamava a atenção, ele conduzia, mas também ele falava: olha, você precisa abençoar, precisa honrar o camarada, honrar o irmão. E aí, no caso, o que acontece? Paulo fala isso com os presbíteros que haviam se desviado ali na igreja de Corinto, os falsos mestres. Os presbíteros precisavam ser repreendidos. Então, o próprio Jesus também, de vez em quando, Jesus puxava a orelha de alguém, né? Jesus chega para Pedro, né? Pedro chega: Senhor, o Senhor não precisa ir não, o Senhor não vai morrer não, para que o Senhor vai morrer? Fica conosco, né? Aí Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, que não entende as coisas de meu Pai, né? Não entende as coisas espirituais, né? Então, às vezes, Jesus também chamava a atenção, né? Jesus chega lá contando a história, né, para aquele povo. Aí o povo: que duro discurso, que discurso duro de engolir, né? Que discurso, né, bem pesado. Aí Jesus olha para todo mundo, né?
e aí todo mundo começa a andar, e aí só ficam os 12. E vocês também não querem ir não, já que o discurso está duro? Aí Pedro: Senhor, para onde que nós iremos, se só Tu, Senhor, tem palavra de vida eterna? Então a palavra, ela bate, né? A palavra, ela aperta, né? Mas a palavra é como metiolate, né? Nós estamos com algumas feridas que precisam ser curadas, né? Precisamos ficar sadios na presença do Senhor. Então, como metiolate, arde, mas ela cura, né? Ela arde, ela dói no momento, mas ela cura. Então a repreensão, a doutrina, né? O aperto, né? A sã doutrina, ela é cura para nós, cura para o nosso coração, cura para a nossa alma. Então precisamos ouvir de bom grado, né? A questão da repreensão do Senhor, né? Que o Senhor tem palavra de vida eterna para mim e para vocês. Glória a Deus. Então a igreja precisa ser um ambiente onde impera a justiça. O apóstolo apresenta a necessidade de um verdadeiro juízo, né? Um juízo de admissibilidade, para evitar que qualquer tipo de acusação sem lastro, sem provas, pudesse pôr em dúvida a conduta do obreiro e macular sua reputação. Isso evita a calúnia, a difamação, né? Olha, se você não tiver testemunho, se você não tiver como provar que fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu nem quero te ouvir, né? Se não houver prova, né? Quando houver duas testemunhas, quando houver prova, você pode vir, mas se não houver, nem venha. Hoje em dia facilitaria muitas coisas em nosso meio se as pessoas que viessem falando alguma coisa, né, para o pastor, para o líder, ele falasse comprovando que a pessoa fez. Aí a pessoa fala: que fulano fez, e às vezes fulano nem fez nada, às vezes fulano paga de inocente, né? Fulano sofre, né, a consequência. Por quê? Por falta de sabedoria da nossa parte como líderes, né? Eu sou líder, né? Também sou líder, sou coordenador pela misericórdia de Deus, né? Às vezes eu posso falhar também, sim, mas a igreja devia ser um lugar onde acontece o quê? Onde impera a justiça. Precisa ser a igreja, precisa ser um ambiente onde impera a justiça. O apóstolo apresenta a necessidade de um verdadeiro juízo, né? Que se houver uma acusação contra um obreiro, contra um líder, contra uma pessoa, que haja testemunha, que haja prova, né? Que a pessoa comprove que fulano fez aquilo, fulano fez isso. A pessoa precisa provar, né? E muitas vezes as pessoas passam por algumas coisas, algum processo. Por quê? Porque não existe esse acompanhamento, não existe essa função, né? Esse momento onde devia ser um lugar de justiça, apresenta um lugar de imparcialidade, apresenta um lugar onde ocorre justiça, né? Onde pessoas pagam preço, né? Pagam consequências de coisas que não fizeram. Então precisamos ter cuidado, nós que exercemos liderança, e precisamos exercer essa liderança para a glória e honra do Senhor. Mas aí o que acontece? Aí quando a gente vai tentar resolver, né? Quanta gente que nós conhecemos ouve conversa, né? Ouve burburinho que a pessoa fez, o que não fez, e às vezes não era verdade, mas uma multidão já criou o juízo da pessoa. Fulano fez bem, fulano foi assim, foi assado. Quantas vezes acontece isso no nosso meio? E aí o que acontece? Acontece o que lá em Provérbios diz, né? Que a confiança, quando é perdida, é mais fácil se conquistar uma cidade do que retomar uma confiança que foi perdida. Então, às vezes, a palavra que sai da nossa boca, né, como o Tiago fala, né, é como um leme, né, é como brasa, né, que quando toca já foi. Às vezes tem coisas que nós falamos, tem coisas que nós deixamos acontecer, que não tem mais jeito às vezes, né? Mas graças a Deus que o nosso Senhor, nosso Deus, nos guarde da calúnia, nos guarde da difamação, né? Nos guarde de tudo que é ruim, né? Que tenhamos paz no coração, que possamos a cada dia prosseguir para o céu, que nosso alvo é o céu, e que venhamos a estar pregando a sã doutrina, e que venhamos a estar repreendendo com sabedoria, repreendendo sem impassibilidade e sem a questão do favoritismo, né? Precisamos ouvir a todos e precisamos ter sabedoria, assim como Salomão teve aquela sabedoria naquele momento, né? Onde a mãe perdeu o menino e a outra o menino vivo. Aí a que perdeu o menino tomou o do vivo da outra,
e aí disse que o filho era dela. Aí Salomão, olha, vem cá dar o menino aí, vamos cortar meio a meio para meio para um, meio para outro. Aí a mãe, não, tudo bem, pode dar ela, deixa ela cuidar do menino, né? Mas não mate o menino não. Aí Salomão deu o menino a essa aqui que clamou, né? Que pediu para que o menino não fosse morto. Então aquela que era a mãe, isso é sabedoria. Então hoje nós como líderes precisamos agir com sabedoria e responsabilidade, lembrando que um dia nós prestaremos conta ao Senhor pelas almas, pelos liderados que o Senhor nos confiou. Amém, irmãos? Tópico de número 2, a designação de líderes, né? A designação de líderes. Subtópico de número 1, sem precipitação, né? Não se forma um obreiro da noite para o dia. Não coloque a mão, Timóteo, na cabeça de qualquer um, né? Espere, porque tudo na vida é um processo. Hoje em dia nós temos um povo imediatista, né? Tem que ser agora, tem que ser para hoje, né? Timóteo, dá um tempo, deixa esse camarada sofrer, suportar, né, a prova do tempo. Vamos ver se ele é crente mesmo, vamos ver se essa Coca-Cola toda, né, vamos ver se ele vai conseguir aí, né, superar, né, o tempo. Então hoje na vida de nós, obreiros, líderes, às vezes nós passamos por algumas provas, algumas lutas que é necessário o tempo, né? Então o tempo vai dizer, né, se verdadeiramente o que aconteceu, né, verdadeiramente o quem somos, qual é a nossa essência, né? A nossa essência vai sair para fora de acordo com o tempo. Então Timóteo, né, Paulo ensina ele, olha Timóteo, não tenha precipitação, né? Não coloque a mão na cabeça de qualquer um, né? Deixa acontecer, deixa rolar, deixa o camarada sofrer, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se ele é crente mesmo, vamos ver se ele merece, né, o chamado, vamos ver, né, se ele suporta o tempo. Então hoje precisamos criar, obreiros capazes, né, com essa envergadura de suportar processo, suportar coisa, perseguição, luta, dificuldade, para que nós possamos, né, ter testemunho através da propagação do Evangelho, para que venhamos a pregar o Evangelho em toda e qualquer circunstância. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico 2 do tópico 2, pecados evidentes. Tem uns que dá para ver, né? Às vezes tem um cidadão que dá para ver na cara, né, o pecado dele, né? Então deixa o tempo dizer se é isso mesmo, né? Ele vai dizer se essa pessoa é ou não é, né? O tempo que vai dizer. Subtópico 3, as boas obras. Tem boas obras que estão aqui, né, que dá para ver, mas tem umas que precisamos ter tempo para ver se a pessoa mesmo está fazendo a boa obra porque ela é crente, ela é fiel, ela faz a obra porque é de coração, é por amor, né, porque ela foi chamada por Deus para isso, ou se ela está fazendo por interesse, né, para ganhar dinheiro, se ela está fazendo porque ela vai ser consagrada. Então dá o tempo, Timóteo, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se é porque ele está percebendo que vai ser consagrado e ele vai fazer. Então vamos ver se essas obras, essas boas obras vai continuar, ou se essas boas obras vão continuar surgindo, né, de forma imediata, ou se não surgir, vamos ver se é a essência dele, né? Vamos dar tempo para ele. Por outro lado também, se a essência dele de fazer boas obras não aparecer, o que vai acontecer? Uma hora a casa vai cair, uma hora ele vai se revelar, uma hora ele vai mostrar quem ele é de verdade, né? Por mais que o camarada, a pessoa, ela seja dissimulada, por mais que ela de certa forma tente mostrar ser uma boa pessoa, mas uma hora o caráter dele verdadeiramente vai gritar, vai sair, vai aparecer, né? Vai falar mais alto, né? Uma hora as pessoas se revelam. E eu aprendi, graças a Deus, na vida, na caminhada, que tem coisas que a gente não precisa colocar nossas mãos, tem coisas que a gente não precisa, né, se meter, né? Tem coisas que a gente não precisa fazer nada, falar nada, a gente deixa acontecer e está tudo na mão do Senhor, porque a Bíblia diz, né, que o Senhor diz, olha, não vos vingueis, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Então o Senhor, ele faz, o Senhor, ele opera. Tem coisas que a gente deixa, né, a pessoa lá à vontade, né, porque uma hora a casa vai cair. É isso que Paulo, ele recebe de conselho, né, quando ele está ali, e aí seu mestre, né, chega para ele: Paulo, se for obra de Deus, você vai acabar lutando contra Deus, mas se for obra de homens, deixa que Deus mesmo vai cuidar disso, né? Se for obra de homem, ela se desfará, mas se for obra de Deus, você vai estar lutando contra Deus. Às vezes nós intervimos, às vezes, na vida de alguém,
e às vezes aquela pessoa, pela misericórdia, Deus chamou, Deus escolheu, Deus está usando, né? Às vezes a gente não vê nada, só vê a vida da pessoa por fora, né? Mas não conhece o interior. Somente Deus conhece o interior, porque Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus conhece o interior. E às vezes nós podemos estar fazendo isso, fazendo um pré-julgamento da pessoa, não conhecemos verdadeiramente a pessoa, não conhecemos o caráter da pessoa, a essência da pessoa, as boas obras da pessoa, e às vezes nós julgamos a pessoa. Precisamos ter cuidado com isso, porque um dia nós prestaremos conta, né? É por isso que Moisés, lá quando está lá no Antigo Testamento, né, o povo está rejeitando Moisés, aí Deus diz: olha, não se preocupe com isso não, Moisés, o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando. Então precisamos ter cuidado com a obra do Senhor, com as pessoas que nós rejeitamos, porque às vezes nós estamos rejeitando alguma coisa que o Senhor, Ele não rejeita. O Senhor, Ele olha dos altos céus e Ele não vê como o homem vê, Ele não vê a aparência, mas sim Ele vê o coração, né? Ele conhece a pessoa, conhece a vida da pessoa, o caminhar da pessoa. É isso que a lição está dizendo, né? Para a gente não fazer um pré-julgamento. Tópico número 3. Um pouco de vinho, a questão da abstinência. A igreja tem uma postura de abstinência total de vinho. Alguns eruditos têm uma dificuldade considerável de lidar com essa situação, pois Paulo recomenda a Timóteo a tomar vinho. Uns dizem que era alcoólico, outros dizem que não era. No Antigo Testamento havia esse costume de tomar o vinho, mesmo que não alcoólico, mas o vinho não alcoólico, ele quando fermentado, ele acaba tendo um certo teor alcoólico, né? Então era uma cultura naquela época tomar o vinho, né? Que não era o vinho alcoólico, era assim um vinho, mas quando fermentado havia um teor alcoólico. E na igreja, né, nós temos uma postura de administrativamente de restringir o uso de bebida alcoólica. Na igreja, né, não se pode tomar nem um golinho, nem um pouquinho, nada, né? Zero álcool, né? Nada de vinho, né? Ainda que algumas tradições, ainda que algumas igrejas preguem isso, que é bom tomar um pouquinho de vinho, uma dose de vinho, porque faz bem para a saúde. A minha igreja, a Assembleia de Deus, ela condena, né, administrativamente, não se pode usar nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Eu amo a minha igreja, eu vou continuar pregando, ministrando o que a minha igreja ensina, não se deve, né? Nós restringimos todo e qualquer tipo de uso de bebida alcoólica, né? Nós recebemos pessoas do mundo viciadas em álcool. Então, se nós temos uma ideia, você veio para Jesus, né? Você veio e você bebe, né? Mas aqui na igreja também pode beber. Não, nós restringimos todo e qualquer uso de álcool, para que a pessoa ela possa ter uma vida, né, uma vida abençoada, e para que ela tenha essa mudança de vida, né? Nós sabemos que os vícios, eles são malignos, os vícios acabam destruindo a vida das pessoas, não só o álcool, né, mas também as drogas, né, mas também a pornografia. Precisamos ter cuidado com isso. O vício, ele acaba, né, destruindo a vida das pessoas, e nós restringimos, nós não deixamos de forma administrativa, restringimos todo e qualquer uso de vício, seja de drogas ou de bebida alcoólica, né? Então nós já entendemos aqui que Paulo dá ali esse conselho de Timóteo, lembrando que esse vinho era para cuidar de um problema de saúde. No subtópico 2, os males do vinho. Primeiro é o seguinte: começa com uma dose pequena, aí vai indo, porque um abismo vai chamando o outro. Infelizmente tem pessoas no nosso meio que fica procurando um jeitinho, né? E diz: a Bíblia não proíbe, né? A Bíblia não proíbe, né? Esse negócio de tomar vinho, mas a gente pode tomar. Então, quando o crente começa a entrar por esse caminho, né, a ter essa questão de se prender a essas questões não relevantes à fé, esse exemplo, né, de beber vinho, aí eu te pergunto, a questão do beber vinho, o beber vinho é relevante ou não é relevante para a fé cristã? Não, não é relevante. E para que eu vou ficar entrando com esse caminho? A Bíblia não condena beber vinho, né? Paulo diz a Timóteo que ele podia beber o vinho, né? Esse vinho era alcoólico ou não era alcoólico? Meu irmão, não se prenda a essa questão. Por quê? Porque nós estamos presos nisso, nessa questão. Não se prenda a isso, a essa questão de beber ou não beber, de fazer ou não fazer, porque nós estamos envolvidos apenas com normas, né? Apenas com regras e não com relacionamento, né? A questão não é
fazer ou não fazer, a questão é ser, né? Se eu sou um ser espiritual, se eu procuro o Senhor, a presença do Senhor, em oração, lendo a palavra, né? Consagrando a minha vida, eu preciso entender que o mais importante não é a norma, não é o ritual, mas não é a religiosidade, mas sim a questão do relacionamento que eu tenho para com o Senhor. Então, quando o crente começa a se prender nessas questões relevantes à fé, eu já fico preocupado, alguma coisa de errado tem esse cidadão, esse cara aí precisa mudar essa mente dele, né? Essa mentalidade, essa cosmovisão cristã precisa ser mudada, porque estamos envolvidos em coisas, em normas, e precisamos entender que o mais importante é o relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Será que eu vou procurar o que a Bíblia diz sim que eu devo fazer ou não que eu devo fazer? Não, eu preciso procurar não só isso, mas sim procurar o relacionamento com Deus, para que tenhamos satisfação, para não precisarmos entrar por esse caminho, e aí não precisamos nos entregar a essas coisas. Subtópico número 3, as enfermidades de Timóteo. Ele tinha um problema estomacal e outras enfermidades consequentes dessa enfermidade também, né? Ele tinha esse problema estomacal, mas também ele tinha outras enfermidades, por isso que Paulo lhe orienta ele a tomar um pouquinho de vinho, e esse vinho ele não era alcoólico e também ele era misturado com água, né? Para que reduzisse o teor alcoólico. Então, naquela época se usava o vinho, a bebida fermentada, não para embriagar, mas sim para uso medicinal. Então está resolvido isso. O uso não era para se embriagar, mas sim para uso medicinal. Por isso Timóteo fazia uso, que era para a sua saúde, né? Mesmo Timóteo sendo jovem, ele já sofria com isso, né? Com essa debilidade na saúde. Então por isso que Timóteo fazia uso do vinho, que era medicinal e não embriagante. O vinho era diluído na água, né? E nós como igreja, nós precisamos restringir mesmo, não adotar o uso de álcool, a fim de auxiliar aqueles que vêm para nós, para a libertação, né? Do uso da bebida, do outros vícios malignos. Então a conclusão da lição é reconfortante que quando vemos líderes que se preocupam de verdade com a vida de seus liderados, demonstrando que no reino de Deus não se valoriza apenas o trabalho do obreiro, o trabalho da pessoa, mas sim também se valoriza a pessoa em todos os aspectos. Isso é fruto de verdadeiro amor e sincera afeição. Então Paulo se preocupa não só com o trabalho de Timóteo, mas também com a pessoa de Timóteo. Isto é bom, louvável e agradável a Deus. E assim nós encerramos nossa lição, primeira lição dos jovens. Vamos dar continuidade assim, querendo Deus, seja a vontade de Deus, e que o Senhor nos dê força, graça, e voltaremos semana que vem, querendo Deus. Amém.